Um prazer estar com vocês, né, para a gente poder falar. Eu trouxe um tema que ainda não foi apresentado no país ainda, que é sobre um dos hipoglicemiantes orais que estão disponíveis. Nós vamos falar do tratamento do diabetes tipo 2, igual foi comentado. Eu sou Levimara Rocha Araújo, sou professor das ciências médicas, professor de fisiologia, sou endocrinologista e é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, aqui é a nossa clínica metabólica, né? Quando vocês estiverem em Belo Horizonte, vem fazer uma visita para a gente, quem sabe alguns de vocês vão trabalhar conosco aqui. Aqui é o nosso conflito de interesse, que é obrigatório em qualquer apresentação, mas, na verdade, esse convite é para a gente falar um pouquinho de uma nova abordagem no tratamento do diabetes. Então, o que a gente tem de novo, e principalmente no tratamento do diabetes tipo 2, que foi nos pedido? Eu queria começar com a prevalência. A gente tem uma prevalência crescente em todo o mundo, e eu chamo a atenção aqui para vocês que na América do Sul, em 2017, nós tínhamos 26 milhões de pacientes diabéticos, e para 2045 é esperado 42 milhões. E a gente vê que essa população de diabéticos ela cresce no mundo todo. Então, a gente tem 425 milhões no mundo em 2017, e a estimativa para 2045 é de 629 milhões. Então, a gente urge medidas importantes, que com o crescimento da obesidade, a gente também tem um avanço na pandemia, isso sim, uma verdadeira pandemia do crescimento de diabetes tipo 2. E hoje a gente tem diabetes tipo 2, inclusive em crianças. Eu falaria aqui em adolescentes. A criança pode começar com um quadro de resistência à insulina e desenvolver isso numa fase de adolescência. Correto? Então, vamos lá. Quando a gente estuda na fisiologia, lá no início do curso, a gente tem muito aquela ideia que diabetes, né, a palavra vem do grego, significa passar através de, então passar através do rim é urinar. Então, diabetes mellitus, urinar mel, urinar doce, urinar glicose. Então, a gente tem aí a fisiopatologia que a gente sempre imagina que o diabetes do tipo 2 era aquele paciente que tem uma hiperinsulinemia e tinha poucos receptores em decorrência daquela gordura abdominal. Então, você diminui os receptores que são chamados de GLUT. E quem está na região abdominal é o GLUT4. Então, a fisiologia, né, a fisiopatologia, no tipo 1, uma destruição das células beta, parando de produzir insulina, e no tipo 2, uma hiperinsulinemia, que a gente tem aquela complicação maior, que é justamente essa secreção exacerbada de insulina, mas com poucos receptores, a gente faz um quadro de resistência à insulina, caracterizando a famosa síndrome metabólica. Mas esse slide é justamente para a gente desmistificar isso. Não é tão simplesmente como eu falei agora. A gente tem uma secreção de insulina que pode ser prejudicada, a gente tem um aumento da produção hepática de glicose, uma gliconeogênese, no sistema nervoso central, uma alteração na regulação do apetite, uma redução da captação de glicose no músculo e uma maior reabsorção de glicose no rim. Então, isso vai aumentar a nossa glicemia. Também uma quebra de gordura, estimulando a lipólise. Quando aquele paciente desenvolve diabetes, a gente vê uma quebra de gordura, uma quebra de músculo, né, caracterizada pelo decréscimo dessa função pancreática. E aí vem o famoso GLP-1. No intestino, a gente tem, nas células L, uma redução desse efeito incretino. Mas no pâncreas, a gente, além dessa secreção prejudicada de insulina, eu tenho um aumento da secreção de insulina, de glucagon, perdão. Então, eu tenho uma hiperglucagonemia, né? E isso leva a várias complicações, complicações microvasculares. 1/3 dos pacientes com diabetes tem a perda de visão, a retinopatia. A neuropatia, que pessoas têm a chance, né, com diabetes, tem 10 a 20 vezes maior risco de amputação de membros inferiores, que é uma das principais causas, depois de acidente de trânsito, né, de amputação de membro inferior no nosso país. A gente tem vários danos, né, neurais que vão ocasionar essas ulcerações, o famoso pé diabético. Em relação às doenças microvasculares ainda, né, a doença renal do diabetes. Então, a maior causa de insuficiência renal crônica é o diabetes e as doenças cardiovasculares, que nós vamos chamar de MEIs, que é a angina pectoris, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, as pessoas com diabetes, elas têm de 2 a 3 vezes um risco maior
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E essa atenção que a gente tem que ter. Não é só baixar a glicohemoglobina, que é esse exame que mede a glicemia nos últimos 4 meses. A gente tem que pensar como um todo, né? Então, esse paciente, às vezes, melhora a glicohemoglobina, a gente tem que imaginar que a gente vai ter que cuidar de outros aspectos, né? Pressão arterial, colesterol e, principalmente, o fator peso, né? A questão da obesidade. Então, aqui, a gente copiando aquele primeiro slide, a gente vê que eu tenho uma secreção, na secreção de insulina prejudicada, eu posso usar um agonista dos receptores de GLP-1. E foi o que vocês me pediram para essa aula. Aqui, praticamente, é um resumo da nossa aula, onde que cada medicação vai atuar. Então, melhorando o efeito incretinão mimético, eu posso usar um análogo de GLP-1, tanto para estimular a secreção de insulina, os análogos de GLP-1, o GLP-1 é responsável por 60% da produção de insulina no pós-prandial. E também ele pode reduzir essa secreção de glucagon, quando essa secreção de glucagon está aumentada. Então, o GLP-1 diminui a secreção de glucagon e aumenta a secreção de insulina. Eu posso trabalhar, né, com o GLP-1, com a metformina, com as tiazolinedionas e até mesmo com os inibidores de DPP-4. A DPP-4 é a enzima que destrói esse GLP-1. Então, eu posso utilizá-lo, né, na gliconeogênese, principalmente a metformina. Então, a ideia hoje, no tratamento do diabetes, é a gente pulverizar esse tratamento. É melhor eu usar várias drogas do que usar uma droga e ir aumentando a dosagem, né? Então, a regulação do apetite também pode ser controlada pelos análises do GLP-1. A captação de glicose reduzida, eu posso usar as tiazolinedionas e também os inibidores de SGLT2, que são fundamentais para evitar essa reabsorção renal de glicose. Lembrando que 100% da glicose é reabsorvida. E o diabético, quando ele tem glicose na urina, é porque já passou de 180 miligramas por decilitro a concentração sanguínea. Então, por isso que o diabético perde glicose na urina. A medicação, que é o SGLT2, os bloqueadores ou inibidores da SGLT2, S de sódio, GL de glicose e T de transportador, ela favorece uma glicosura e favorece uma perda, uma natriurese também. E com isso a gente consegue emagrecer esse paciente, porque você perdendo glicose, você está perdendo caloria. E você impede que volte essa glicose para o nosso corpo. E ainda a gente tem, então, como manusear esse paciente usando todas essas drogas para corrigir esses vários defeitos que a gente tem no nosso organismo. Então, dentro do GLP-1, acho importante esse slide, é lembrar que o GLP-1, né, como eu mencionei no slide anterior, a gente não está falando apenas dessa glicose, não estou pensando apenas naquele efeito incretinal mimético de aumentar a secreção de insulina. Aqui eu também estou pensando no efeito, né, na robustez do GLP-1. Ele aumenta a função da célula beta, diminui a apoptose, né, diminui a morte celular, aumenta a secreção, estimula a secreção da síntese de insulina, aumenta a secreção de insulina glicose dependente e diminui a secreção do glucagon. Então, aqui efeitos pancreáticos das incretinas. Em relação ao risco cardiovascular, né, o GLP-1 ele diminui o risco cardiovascular, ele aumenta o output cardíaco, ele melhora a função cardíaca. Às vezes, os análises de GLP-1 até aumentam um pouquinho a frequência, né, aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, mas é uma coisa que não é significante, mas ele favorece essa contração muscular cardíaca. Diminui o metabolismo de ácidos graxos, diminui a pressão sistólica, diminui os processos inflamatórios, e diminui a progressão da placa aterosclerótica. Mas, além disso tudo, tem alguns estudos que mostram uma função de redução do peso corporal, porque a gente sabe que o efeito incretínico, ali no estômago, ele retarda o esvaziamento gástrico, mas já foram percebidos, através de imagens, que a gente tem também uma grande mudança, né, em relação a esse estímulo cerebral. Ele pode ativar o neuropeptídeo Y, diminuindo a fome e aumentando
o estímulo para o CART e para o PONC, que é a própria melanocorticotrofina, indo na saciedade cerebral. Então, ele melhora essa saciedade, com isso o paciente come menos. Então, são efeitos extremamente interessantes e pertinentes dos análogos de GLP-1. Outras funções, né, melhora a sensibilidade hepática, né, diminui a lipogênese, diminui a lipotoxicidade, e também no fígado, trabalhando com redução daquela gordura hepática, que a gente chama de esteatose. Aqui são as diferentes, né, estruturas moleculares e o tamanho dessas moléculas. O primeiro análogo de GLP-1 que foi desenvolvido era derivado do hexanatide, né? Então, a gente tinha o famoso Bieta, que teria que ser usado 2 vezes por dia. Depois passaram a usar o hexanatide 1 vez por dia, né? Fizeram até um hexanatide lar, mas depois basearam essa terapia no GLP-1 humano. Vieram essas drogas mais modernas que nós temos aqui hoje. Então, a gente tem, por exemplo, o primeiro a ser lançado nesse sentido foi a liraglutide, o nome comercial é o Victoza e o Saxenda. Posteriormente, teve a utilização da dulaglutide, que é semanal, e hoje a gente vai especificar um pouquinho mais, de uma maneira mais detalhada, a semaglutide. Né? A semaglutide subcutânea também, 1 vez por semana. E hoje eu ainda falo de uma novidade, e até novidade para os próprios endocrinologistas, então acho que para vocês vai ser bem interessante. A gente vai falar da semaglutide oral, que é extremamente interessante. Então, esse painel que a gente vê aí dessa estrutura molecular, ele pode diferir quanto ao tempo de ação, né, e até mesmo com os efeitos adversos. Alguns análises, já que eles são medicações que atuam basicamente no trato gastrointestinal, se você exagera na alimentação ou em alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, né, a gente pode ter náuseas, vômitos, né, diarreia ou até mesmo constipação intestinal. Aqui é a semaglutida, que é um derivado do GLP-1 humano, né? Aqui tem um espaçador, que é ligado à lisina, na posição, no carbono 18, né? Nessa posição 26 aqui. Então, tem uma ligação extremamente forte com a albumina para dar um tempo maior de ação, né? 94% dessa semaglutide é parecida com o GLP-1 humano. E aqui, nessa posição 8, eu tenho uma substituição desse aminoácido, né, para ele impedir a degradação da dipeptidil fosfodiesterase, que é o DPP-4. Então, é quem quebra a molécula, o DPP-4. Então, a mudança desse aminoácido na posição 8 resulta no melhor controle. E na posição 34, previne essa ligação da cadeia C18 no lugar errado, para a gente não ter esse espaçador ligado aqui. Então, a mudança farmacológica vem de muito estudo fisiológico. Eu, como fisiologista, tenho que deixar isso claro para vocês terem uma noção de como é que é bolado essa estrutura. Então, já que nós estamos falando de farmacologia, como é que vai funcionando num estado de equilíbrio? Então, a hexanatide, por exemplo, era aplicado 2 vezes ao dia, então você ia tendo picos ao longo do dia. Então, o principal exemplo era o hexanatide, que é o Bieta. Depois veio o uso diário com lixanatide, 1 vez por dia. Posteriormente, a liraglutide, também, que tinha esse efeito diário, mas um efeito que melhorava mais a glicemia de jejum. E o lixanatide propiciava uma melhora do efeito da glicemia pós-prandial. E, finalmente, a semaglutide, a dula, né? E o hexanatide lar, que tem esse efeito, que está de azulzinho aí, efeito semanal durante 7 dias. Isso proporciona uma comodidade posológica extremamente interessante, você não tem que ficar aplicando injeção todo dia, isso nos ajudou bastante no decorrer dos tempos aí. Então, hoje a gente está com uma tecnologia extremamente interessante. Então, dentro dos destaques aqui que eu chamo a atenção de vocês, nós, endocrinologistas, visamos muito os consensos, né? Tanto do ADA, American Diabetes Association, e do ISD, que é o Congresso de Diabetes, Congresso Europeu. Então, a primeira parte do consenso, pacientes que têm diabetes tipo 2, né? E vocês me pediram justamente isso. Fala para a gente das drogas que a gente pode utilizar, né?
E então, se esse paciente tem uma doença cardiovascular já estabelecida, então a maior ameaça vão ser aqueles fatores que a gente chama de MACE, que eu citei no início, que é o infarto, que é a angina, que é o acidente vascular cerebral. Então, se o MACE é a maior ameaça, o que nós vamos fazer? É escolher, né, um análogo de receptor de GLP-1 para fazer o tratamento desse paciente. Os inibidores de SGLT2 que eu acabei de citar, eles são recomendados, são extremamente recomendados para a progressão de uma doença renal crônica, então tem um fator extremamente importante, né? A gente tem um fator extremamente importante na progressão dessa doença renal, né? Da insuficiência cardíaca, dos meios que eu já citei, e de morte cardiovascular, né? Em pacientes com diabetes tipo 2 e com doença renal crônica. Pacientes que possuem, aí fica como consenso número 3, úlceras em membros inferiores e tem alto risco de amputação, a gente tira o SGLT2, né, para ver o risco-benefício, e vamos associar cuidados relacionados à educação e talvez preferir o inibidor de DPP-4. Né? Estou sugerindo aqui que é uma droga que pode ser mais interessante para esse tipo de paciente, haja visto que alguns inibidores de SGLT2 tiveram contraindicações para portadores de úlceras ou de amputações de membros inferiores. Né? Até mesmo pensando que é um paciente que diminui a pressão arterial sistólica, então o paciente pode ter hipotensão, paciente magro a gente não deve usar, né? Não tem muito sentido, mas para preservação do rim, os inibidores SGLT2 são mais utilizados. Então, os médicos têm que considerar o início de tratamento hoje como uma terapia dupla. Por isso que eu mostrei a fisiopatologia. Ficar usando só um comprimidinho para tratar diabetes não é interessante. Então, o paciente às vezes está recém-diagnosticado e a gente pode usar mais de uma medicação para esse paciente, né? Para tentar minimizar os efeitos dessas complicações que nós citamos no terceiro slide. E aqui vem um guideline do ESC, que também é um órgão extremamente importante para a gente. Um artigo foi publicado em 2019, né? Recente aqui ainda, mas que estabelece, diabetes tipo 2, virgem de tratamento, se ele tem uma doença cardiovascular estabelecida, se isso é positivo, eu vou usar monoterapia com SGLT2, com inibidor de SGLT2, ou um análogo de GLP-1. Né? Se essa glicemoglobina estiver acima da meta ainda, eu posso adicionar metformina, e se ela persistir acima da meta, eu vou considerar outra classe. Eu vou trocar o análogo de GLP-1, se eu estiver usando um SGLT2, agora se eu estiver usando um SGLT2, eu uso um análogo, ou até mesmo, né, para a gente ver o potencial de benefício que a gente vai ter com um ou com outra medicação. Os inibidores do DPP-4, né, se o paciente não estiver usando o GLP-1, porque não tem sentido você usar uma droga, né, que tem a mesma ação do análogo. Então, usar inibidor de DPP-4 e análogo de GLP-1 não tem sentido. Posso pensar também numa insulina basal se não tiver controlado esse paciente ainda, e até mesmo, né, aí a gente vai optar mais para a questão financeira, a gente usa cada vez menos a sulfonilureias, então estimular essa pressão de insulina, mas que vai engordar esse paciente. Por outro lado, aqui a gente vai ter um número maior de pacientes, vamos lembrar que doenças cardiovasculares em diabéticos representa apenas 20% do total desses pacientes. Então, aqui vem a grande maioria. Então, se esse paciente controla bem com a monoterapia, a gente faz a primeira opção, que é a metformina. Se ainda está acima da meta, eu posso usar qualquer uma dessas outras classes. Né? Piorando, eu faço a mesma troca, adiciono mais uma medicação e vou ter aí, então, a terapia tripla. E se isso persistir, eu vou adicionar a insulina, conforme nós falamos do lado esquerdo desse slide. Eu posso ir adicionando as medicações para ter um melhor controle desse paciente. Cada 0,1% que a gente diminui de glicemoglobina, a gente tem uma redução drástica nos riscos de doenças micro e macrovasculares. Então, é muito importante a gente estar estratificando, estar titulando essas medicações que estão sendo utilizadas. E aqui nós temos vários estudos, senão a aula fica muito cansativa, a gente tem vários estudos aqui que realmente mostram os benefícios cardiovasculares. Então, o estudo ELIXA, que foi com lixenatide, o estudo LEADER,
que usou a liraglutide, mostrando ser favorável à liraglutide, a redução de, quando eu comparo com placebo, por exemplo, a redução de morte cardiovascular. Então, a gente tem esse benefício. Então, foi confirmado esse benefício cardiovascular. Hoje em dia, toda droga, para ser aprovada, ela tem que mostrar que ela não causa efeito cardiovascular. Então, mostrar não inferioridade. Agora, quando você tem um estudo que ainda mostra que eu tenho prevenção na utilização da droga, a gente vai optar por esse tipo de droga para justamente estar trazendo benefícios, né, adjuvantes à terapia desse paciente. Então, tem o SUSTAIN 6, que foi com a semaglutide, são estudos interessantes também. Esse estudo aqui já foi com o hexanatide, um estudo mais antigo, o Excel. Nós temos aqui o Harmony, que foi com a albiglutide não tem no nosso país. A Dula foi o Rewind, que é bem interessante esse estudo também, reduziu principalmente AVC não fatal, né? E o Pioneer 6, que é com a semaglutide oral, que nós vamos falar hoje. E isso favorece extremamente a morte cardiovascular. Então, a gente está numa fase que olhar esses benefícios cardiovasculares passa a ser fundamental para o nosso tratamento. Então, hoje nós vamos falar da semaglutide oral, né? Então, uma vez por semana, um comprimidinho para você fazer esse controle da glicose, ter esse estímulo do GLP-1, conseguir que esse paciente emagreça, né? Então, é o primeiro agonista do receptor de GLP-1 desenvolvido para o tratamento do DM2. Então, ele vai te ajudar a controlar a glicemia, além disso tudo, ajudar no manejo do peso e levando a um baixo risco de hipoglicemias, né, que são drogas. O GLP-1 é uma droga inteligente. Lembra lá que ele trabalha na secreção de insulina, mediante a presença do alimento e minimizando a secreção de glucagon. Então, ele estimula a secreção de insulina, diminui o glucagon, para você ter um controle mais intensivo dessa glicemia. Então, é uma molécula que tem um perfil de segurança bem estabelecido, né? E tem esse perfil de segurança cardiovascular favorável. Então, por isso que foi baseado na semaglutide que a gente já tinha subcutânea. E a gente sabe que alguns pacientes têm esse medo, essa paura de usar medicação injetável, né? Então, passa a ser uma coisa extremamente interessante. Mas como não passar pelo estômago e ter uma boa absorção, né? Baseado já que eu tenho um baixo pH, eu posso ter aí uma degradação gástrica, né? Então, eu vou ter que estudar aí a questão do baixo do pH, uma acidez gástrica, a presença dessas enzimas proteolíticas e a permeabilidade, que é limitada ali da mucosa gastrointestinal. Então, o análogo de GLP-1, quando ele é administrado sozinho, ele tem muito baixa biodisponibilidade. Então, o que eles criaram? Criaram um potencializador dessa absorção, que nós vamos chamar de SNAC, né? Que é o sódio N-aminocaprilato. Nós vamos falar de SNAC o tempo todo. Então, é uma coformulação da semaglutide que que ele vai potencializar a absorção. Então, ele é fundamental de se ligar na semaglutide para atingir uma biodisponibilidade adequada, para não ser destruído por aquelas enzimas proteolíticas. Percebe? Então, isso foi criado para melhorar a absorção dele ali naquele local da ingesta. Então, o SNAC, ele é um potencializador dessa absorção, é um pequeno derivado do ácido graxo e vai promover a absorção no epitélio gástrico. Naquela região onde o comprimido está, você vai absorver a cápsula, vai absorver a medicação de uma maneira mais tranquila. Então, toda a semaglutide oral ela é formulada com 300 miligramas desses SNAC, tá? E aí a gente vai ver aqui que para liberar esse produto, né, essa medicação, foram 19 estudos de farmacologia, um estudo de fase 2, 10 estudos de fase 3A, com 9.543 participantes. Quer dizer, para a gente ver a robustez, né, de investigação para essa medicação chegar até a gente hoje em dia. Então, veio esse programa que é o Pioneer, para a gente ver como que a semaglutide age, né? Então, vai usar a dosagem de 3 miligramas, 7 miligramas e de 14 miligramas. Ela foi iniciada sempre com a menor dose, a cada 4 semanas ia diminuindo, né, o risco de efeitos adversos, né, principalmente os efeitos adversos gastrointestinais. Você vai titulando a dose para você não ter um efeito
imediato, né, de efeito colateral. Então, ela normalmente é administrada pela manhã, e é importante que a gente use um pouco copo d'água, né, com meio copo de água, meio copo de requeijão, que a gente fala, né, de 120 ml, 30 minutos antes da primeira refeição. Então, se o paciente tem que usar outro medicamento, igual os hormônios tiroidianos, ou os próprios omeprazol da vida, tome essa medicação primeiro, que é uma vez só na semana, meia hora depois que você já tomou, você tome os demais medicamentos. Perfeito? Então, aqui, senão a gente vai ficar muito tempo com essas informações, foram todos os estudos Pioneers, do 1 ao 8, né? Então, comparando ele com placebo, comparando ele com SGLT2, com os inibidores de DPP4, né? com outros GLP-1, né? Adicionado à insulina, paciente que já tem uma população especial diferente, a doença renal. Mas eu chamo a atenção aqui de vocês, o Pioneer 6, que é justamente fazer essa comparação com as doenças cardiovasculares. O que a gente tem de interessante nessas doenças cardiovasculares? Como que funcionaria essa medicação em relação ao padrão cardiovascular? Então, aqui foram os que foram excluídos, pacientes que já tiveram infarto, tiveram AVC, paciente que está tratando de retinopatia, porque uma grande preocupação, se você abaixa a glicose desse paciente rapidamente, você pode piorar a maculopatia, piorar a retinopatia. Então, como vai entrar no estudo e pode ter uma queda drástica, porque esse paciente vai estar fazendo a dieta mais bem controlada, a gente pode piorar isso aí. Então, foram critérios usados, critérios de exclusão. Então, a gente tem os vários resultados, eu não vou falar um por um, porque é cansativo, mas a gente vê com a dose de 3, quando comparada com placebo, por exemplo, você tem uma redução bem melhor. E aqui os pacientes estão fazendo atividade física, né? E boa alimentação. Com 7 cai mais ainda, e com 14 eu tenho uma queda de 1,5 dessa glicemoglobina. Comparado com a sitagliptina, com o inibidor de SGLT2 e com os demais análogos, né, igual a liraglutide, tem uma redução extremamente significativa quando eu estou falando de 14 miligramas da semaglutide oral, né, que a gente está comparando aqui. Não tem estudo com a semaglutide oral comparado com a semaglutide subcutânea. Acho que faltou isso aí no laboratório, é uma coisa para se pensar, para falar daqui a um tempo, né? Então, isso realmente torna-se desnecessário, né? Para a gente ver que, muitas vezes, não é importante só baixar a glicemoglobina, a gente tem que minimizar outros riscos. E aqui nós estamos falando de pacientes com doenças cardiovasculares. Então, não adianta eu ter um paciente bem controlado do ponto de vista glicêmico, mas esse paciente está obeso. Então, se eu tenho uma droga que eu consigo controlar a glicose, controlar a pressão, controlar o colesterol e ainda emagrecer, nós temos que optar por esse tipo de droga. Perfeito? Não vou ficar dando sulfa porque é barato para todo mundo, que é um que tem no posto de saúde, só tem sulfa e metformina, mas eu não estou ajudando esse paciente em outros aspectos. Então, eu tinha um slide com cada um, mas eu resolvi pegar só o Pioneer 6, que é com doença cardiovascular, que é a nossa maior preocupação. Então, aqui os critérios de inclusão: paciente com DM2, né, com idade superior a 50 anos, que já tem uma evidência clínica de doença cardiovascular. Então, gente, esse tipo de trabalho é aquele trabalho que você quer que o paciente... fica feio falar isso, né? Quer que o paciente infarte. Não. Mas é justamente para a gente ver se a medicação é segura ou não. Se ela vai piorar o quadro clínico do paciente ou se ela vai ajudar. Então, precisa de trabalhos mais longos para a gente observar quantos pacientes usando essa medicação que infartou, que teve um derrame, né, um AVC. Então, eles pegaram aqui paciente com mais de 50 anos, já com uma doença cardiovascular, ou com mais de 60 anos, com fatores de risco cardiovasculares, né? Um vai tomar oral e outro placebo. Então, aqui o desfecho primário, o endpoint primário, é ver essa redução do MACE, que eu falei lá na frente, né? Que é a redução de infarto, de angina, de internação, né? E de mortes súbita também, né? Isso tudo a gente vai estar olhando no MACE. Então, os grupos são bem semelhantes, né, em termos de idade, sexo, né, percentual de masculino e de feminino, o nível de glicemoglobina, né, a média de glicemoglobina, o IMC já com quadro de obesidade, né, classe 1 para cima, e quem estava fumando nessa época, quer dizer, os grupos têm que ser extremamente homogêneos para a gente ter um estudo elegante, né, e a confirmação desse estudo. Não foi um estudo muito longo, né, foi um estudo, e aqui separamos, igual a gente havia proposto,
quem tem mais de 50 anos já com uma doença, ou mais de 60 anos com fatores de risco para doença cardiovascular. Então, a gente vê que, quando a gente vai avaliar mês, o paciente que estava em uso de placebo teve 76 eventos, e o que estava usando semaglutide oral, 61 eventos. Né? Eu imagino que, pelo pouco tempo que foi utilizado, né, 83 semanas apenas, isso dá um ano e pouquinho, né? É muito pouco tempo de avaliação. A gente já começa a perceber que esse gráfico ele vai abrindo a boca. Quando ele está fazendo essa abertura aqui, ó, mostra que você vai ter uma melhora. Eu acredito que se a gente continuar por mais tempo de estudo, igual foram os outros estudos, a gente tem uma significância maior. Mas aqui já mostrou, com 83 semanas, já mostrou uma superioridade. Né? Então, era para provar não inferioridade, daí já conseguiu, P é significativo para não inferioridade. E tem uma superioridade, mas não tem uma significância em termos de estatística. Né? Então, em relação à morte cardiovascular, eu tive 30 contra 15 eventos, infarto agudo teve um pouquinho mais, né? 37 contra 31, e AVC não fatal, perdão, AVC não fatal, 16 contra 12. Quer dizer, a gente teve, e morte por todas as causas, né, foi 45 eventos no placebo contra 23 eventos. Então, a gente já prevê isso, valores, né, dentro desses desfechos secundários, que a morte cardiovascular foi a única na estatística preenche esse critério, que já é uma coisa interessante, e os outros, dentro do valor de morte cardiovascular e morte por todas as causas, né? A gente tem uma significância interessante. Então, a gente fica extremamente satisfeito, né, com essa variável, com essa postura. Então, a segurança cardiovascular da sema-oral, né, primeiro mostrou que essa não inferioridade no mês versus o placebo, uma redução não significante, mas a variação ali foi de 21%, e uma redução significativa de 51% no risco de morte cardiovascular. Foi o que eu falei do P de significância, né? E uma redução significante de 49% por morte por todas as causas. Mas lembrando, que eu já comentei há 2, 3 slides anteriormente, que não é só controlar a hemoglobina, né? A hemoglobina e o peso corporal, elas foram reduzidas, né? Foram extremamente reduzidas. Então, isso é muito interessante, muito interessante. E aí que eu queria que vocês tivessem essa atenção, para a gente ver como é que a gente vai, fazer, como é que vai ficar nessa forma, ok? Então, quando a gente consegue melhorar isso tudo, a gente vai ficando bem mais tranquilo e com uma segurança da prescrição dessas medicações, ok? Então, aqui é o estudo mostrando em relação aos efeitos adversos, né? Que normalmente são efeitos gastrointestinais, e a maneira como ela funciona. Eu falei que tem esse snack, ela proporciona um aumento local do pH, então você melhora a solubilidade, né? E protege contra essa degradação proteolítica. Então, essa absorção de semaglutide, ela precisa desse snack para ela ser melhor absorvida. Então, se você está com o estômago cheio, por exemplo, você não vai ter uma boa absorção. Por isso que eu falei que é só meio copo de água, né, de requeijão. Então, o efeito do snack, esse slide, eu acho bonita essa ilustração, né? É o tempo e a concentração dependente, além de ser totalmente reversível essa ligação. Então, apenas 1% dessa semaglutide que foi administrada que vai ser reabsorvida, né? O restante vai ser degradado no trato gastrointestinal. Então, a maior exposição, né? Olha lá, com 15 minutos da medicação, né? O que você vai ter do comprimido? Ela vai ser mais lentamente absorvida, né? E a gente sabe que uma das funções do GLP-1 é retardar o esvaziamento gástrico, né? Então, olha lá, com 20 minutos, a dosagem espalhando aí com 83 minutos, com 100 minutos de dose, e com 120 minutos após a dose, a gente tendo uma absorção mais ativa, mas muito próxima do local que o comprimido foi absorvido. Então, a importância daquele snack, né? Então, aqui está nas 24 horas a distribuição, o tempo de absorção, depois de
de meia hora que esse paciente absorveu e a distribuição da droga pela veia esplênica e pela veia portal em 30 minutos depois da droga administrada. Bem, é extremamente interessante, né? Esse é um slide mais de farmacologia, não nos interessa tanto, mas como é que a gente vai utilizar com esse paciente? Falei do meio copo de água, cerca de 120 ml, esperar 30 minutos, né? E beber ou tomar outras medicações. Tem que fazer outra refeição, tome líquido, né? Outra medicação, depois que você já ingeriu isso dentro de meia hora. Então, a ingestão de alimentos antes da dose atrapalha. Outra coisa que atrapalha é se você beber muito mais água, então você vai diluir mais esse remédio, então tem que propiciar aquela absorção naquele mesmo local. E reduzir o tempo de jejum após a dose. Hoje vou tomar só com 15 minutos e já vou estar almoçando. Não é interessante. E aqui a gente mostra, né, que a sema oral já foi aprovada nos Estados Unidos, né, e já está sendo submetida no Canadá, na Europa, no Japão, e aqui no Brasil também. Ela reduz o apetite e reduz a ingestão calórica. A gente vê aqui com a sema oral a quantidade nas refeições principais, né, no almoço, no lanche da noite, né, e nesses lanchinhos, no lunch box, como que a gente diminui a ingesta desses pacientes, diminui a fome realmente. Tolerabilidade, a gente compara, né, que é muito semelhante esses efeitos gastrointestinais dos outros análogos de GLP-1, né, em relação à náusea e vômitos, né, são efeitos mais gastrointestinais mesmo. E que essa administração oral, né, eu tenho uma sobreposição interessante depois de 7 e 14 miligramas, que é comparável ao meio miligrama e 1 miligrama do subcutâneo, que o nome comercial é o Ozempic. Esse vai chamar Rybelsus, que vai ser o nome dessa próxima droga. Quer dizer, aqui a gente consegue ver que os principais efeitos clínicos, né, a exposição depois de 30 minutos, o medicamento que dura uma semana no nosso corpo, não atrapalha a administração de outras drogas, então isso nos dá muita segurança para fazer essa administração, né? Então, a sema oral, a gente tem esses estudos todos que foram comentados, o Pioneer, né, para melhorando esse controle da glicemoglobina, melhorando o peso desse paciente e tendo esses adjuvantes, né? Ela realmente mostrou que é superior à EMPA e à CITA, não inferior à lira, o peso ela é superior, né, à CITA e à lira, e é similar à EMPA, né, e a questão da segurança cardiovascular, né, no Pioneer 6, que eu fiz questão de ressaltar para os senhores, a redução de 21% no MACE. E eu tenho uma segurança de uma maneira geral, né, que é dos próprios análises receptores de GLP-1. O evento sempre de leve a moderado, que é a questão das náuseas. Então, a eficácia foi estabelecida quando ele é usado de uma maneira precoce, né, no paciente que acabou de descobrir o diabetes, ou até mesmo uma fase mais tardia da terapia, independente da presença ou alteração da função renal. Então, eu posso usar isso com segurança, não preciso ficar titulando para quem tem alguma outra alteração. E aí eu termino com uma frase para vocês. Cedo ou tarde, é do filme Matrix, cedo ou tarde você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Na realidade, o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes, a gente esquece que o conhecimento do diabetes é a gente ter essa questão da empatia, porque não é fácil ser diabético, principalmente o diabetes tipo 2, que tem outras comorbidades. Às vezes a gente quer tirar férias do diabetes, não tem jeito, né? Então, deixei aqui meu Instagram, meu Twitter, é fácil, né? Levimar, @Levimar, e aqui é a nossa colônia, que a gente faz com os alunos aqui das Ciências Médicas, a gente leva crianças diabéticas para aprender um pouquinho mais sobre diabetes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês mandem aí pelo pessoal que organizou essa jornada. Parabéns para vocês. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigado. Toda história tem início a partir de um sonho. A minha começou com o sonho de meu pai. E começou antiga, lá para os anos de 70. Meu pai vislumbrou um futuro, um lugar para formar médicos de qualidade em prol da saúde e bem-estar da população.
E então, eu nasci. Foi um dia ensolarado, de 1 de abril em 1971, em Barbacena, a terra das rosas, no meio das vertentes. No meu nascimento, tive visita até de ministros do governo, mas como todo bebê, ainda era muito dependente e não tinha o meu próprio lugar. Por isso, comecei na escola agrícola. Fiquei ali no início e de repente surgiram meus primeiros filhos. Eles que vieram lá do Maranhão e me deram o início e primeiro de muitos orgulhos dessa jornada. E aos poucos eu ia vendo os meus filhos crescerem e mais filhos chegando a cada ano. Logo, minha casa ficou pequena e eu precisava de um espaço maior para tantos filhos e também para dar conforto para os meus professores que os instruíam e contribuíam para a sua formação. E fui crescendo e em 1979 fui para o centro de Barbacena. Corredores e prédios brancos. Estava eu, novinha em folha e pronta para ajudar a formar mais e mais filhos. E mais uma vez estava eu, famosa. Quem projetou uma de minhas partes era o meu amigo de longa data, Bogliolo. Depois disso, cada vez mais meus filhos iam chegando. E obviamente eu precisava de alguém que ajudasse a cuidar deles e a cuidar também de mim. E os meus funcionários foram chegando e dando mais vida à nossa família. Eles que todos os dias vivem por garantir o meu bom funcionamento e que todos os meus filhos e professores consigam aprender e crescer como profissionais. E como falar de aprendizado sem citar as minhas salas de aula? Ali eu senti os meus filhos crescerem e vi a sua construção diária se formar, não apenas como médicos, mas como seres humanos capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos em prol de ajudar o próximo a ter uma vida mais digna. E nas minhas salas e auditórios, vi tantos mestres passarem e me recordo de vários deles, que emocionaram e tocaram os alunos de diversas maneiras. Como toda cuidadora e formadora, via meus filhos várias vezes chorarem nos corredores, rirem com os amigos, brigarem e também se namorarem. Mas que família não tem isso, não é? Quando eles vão para as festas, eventos esportivos, se divertem, vemos a alegria tomar conta da faculdade. Minhas provas e trabalhos não são fáceis e sempre cobro muito de todos eles, fazendo da faculdade também um espaço de disciplina, excelência e grande aprendizado. Mas convenhamos, mexer com a saúde humana não é para qualquer um. E então, chegou 2020. De repente, vi o mundo mudar, rapidamente. De uma hora para outra, todos os meus filhos foram embora. Não havia vozes, nem risos, nem choros. Um completo silêncio. Fiquei assim por meses e fui seguindo, firme e forte, mas sem entender o que me dava essa força. E depois fui perceber que o motivo de passar por cada momento difícil e pelos alegres também eram vocês que me faziam seguir e ter força. Porque em cada coração bate uma esperança por dias melhores e um amor por nossa família. Esse ano eu vou comemorar 50 anos. Achei que iria comemorar sozinha, mas a dedicação da equipe, que sempre cuida de mim e dos meus filhos, os professores que não desistem nunca de passar uma boa formação e, obviamente, da garra dos meus filhos em se fazer cumprir o sonho deles, já é o meu maior presente. Não preciso de celebrações e festas, porque sei que todos batem no peito e cantam com vontade. Barbacena, Barbacena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. E saibam, a recíproca é verdadeira. E não importa quanto tempo passar, sempre que precisarem, estarei aqui por vocês. Com muito carinho e já com saudades, Fami.
Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. It's true that trilingual students learn faster than others, and why? I do believe it's true because we are constantly stimulated to do our best and work and learn mainly through our mistakes. So it's a personalized and fun method of learning which allows you to gain confidence on your strengths and work on your weaknesses. So because of this individualized work, it allows you to evolve faster and learn more efficiently. If I would recommend Trilingue Language School to a friend, and why? Well, I have been doing the CAE preparation for about 3 months now, and one of the things that I like the most is that we were able to have a closer approach on the learning process, a more personal approach on it. And it for me happens because of the individual online classes and because of the weekly program of exercises that we have to do. So yes, I would recommend to my friends, as I already did. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e
capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora.